Ok. Meus irmãos, graça e paz, nós estamos hoje no 10º dia do nosso livro, tá? Restituição financeira, tem sido bênção de Deus, tá? Na minha vida, então, não tenho dúvida disso, não. E hoje talvez seja o assunto mais polêmico aqui entre nós, tá bom? Porque vai mexer com ego, vai mexer com algumas coisas que a gente pensava que não é bem assim, mas é. Tá? Então, nós vamos pegar aqui na palavra, tá? Abra seu coração aí para receber algo poderoso da parte de Deus, de verdade. E, como eu falei, vai mexer com alguns. O tema de hoje é escolha não colocar limites na prosperidade que Deus te deu. Não coloque limites. Nós colocamos limites como, pastor? Quando? Fique aí, porque eu vou já te dizer. Mas antes, vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, por esta rica oportunidade de nós estarmos aqui aprendendo mais do Senhor. Amém. Continue, Deus, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber essa palavra como revelação. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu peço só que os irmãos aí desliguem agora os microfones, tá bom? Só abra se você quiser realmente fazer uma pergunta. Se você também quiser fazer um comentário, você levanta a mãozinha aí, e aí eu libero aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, 10º dia. Escolha não colocar limites na prosperidade que Deus te deu. E quando é que eu coloco limites, pastor? Preste atenção. Primeiro, nós estamos agora subindo uma escada. O primeiro degrau é você escolher fazer uma sociedade com o Senhor, colocar Deus no centro. Ele é quem governa a tua vida, ele é quem governa a tua família, ele é quem governa a tua empresa. Amém? Esse ponto está definido, ok? Segundo, quando nós fazemos isso, quando nós fazemos essa sociedade com Deus, Deus nos dá uma herança, tá? Fez isso com o povo de Deus, ele fez o que lá depois que o povo chegou em Canaã? Ele deu terras. Aí o Senhor disse assim, ó, essas terras são a herança do Senhor para o seu povo. Aí o que Deus imaginou? Eu vou dar essa terra, eu vou abençoar dando chuva do céu, o povo vai plantar, vai colher e vai prosperar. Esse foi o projeto de Deus. Eu vou prosperar o meu povo, tá? Irmãos, a terra que eles receberam, eles não compraram, eles não trabalharam para receber essa terra. Deus deu de graça. Amém? Aí, trazendo para os dias de hoje, na terceira lição, nós aprendemos o quê? Que essa herança que Deus deu, tá, para nós hoje, chamada de dons espirituais. Deus te deu dons. E através desses dons que Deus te deu, você vai trabalhar. E esse trabalho não é fardo, é descanso. Você vai trabalhar confiadamente em Deus, que Ele vai abençoar o teu trabalho. Teu trabalho é abençoado por Deus. Exemplo, vou fazer um merchan agora aqui, Milene, depois mande a oferta, tá? A doutora Milene trabalha com doces, com bolo, tá? Aí o que acontece? Deus deu um dom para ela, esse dom multiplicou na vida do esposo. Agora eu sei que é ele que faz também. Aleluia! Então, através desse dom de fazer bolo, Deus está prosperando. Olha que coisa tremenda. Então é isso, você vai pegar o dom que Deus te deu, você vai trabalhar este dom para você prosperar. Olha que coisa poderosa, tá certo? Aí vem a lição de hoje. Escolha não colocar limites nisso. Deus te abençoou, Deus te deu dons, tá certo? Então, nós não podemos retroceder, tá? Nós queremos realmente sempre avançar para conquistar mais degraus. Então, o terceiro degrau é esse, né? Coloque aí no chat, hashtag não coloque limites no dom que Deus te deu. E o texto que nós vamos ler está em Êxodo, capítulo 21, a partir do verso 1, do 1 até o 6, diz assim: são estes os estatutos que lhes proporais,
Se comprares um escravo judeu, hebreu, então preste atenção, não é qualquer tipo de escravo. O Senhor está falando de um povo que já foi livre, presta atenção. Irmão, isso aqui é muito forte. Então ele está dizendo assim, ó, se comprares um escravo hebreu, judeu, por que esse cara aqui era livre? Por que agora ele está se tornando escravo? Porque ele colocou limites na prosperidade de Deus. Ou ele não sabia. Lembra do primeiro versículo que nós lemos nesse livro? O meu povo não avança, o meu povo não prospera, o meu povo se torna escravo por falta de conhecimento. Então, isso aqui já é muito forte. Só essa frase aqui, se comprares um escravo hebreu. Então, esse cara não era para ser escravo, era para ser alguém livre, era para ser alguém próspero. E agora ele se tornou escravo. Algo aconteceu aqui. Mas mesmo assim, Deus é tão maravilhoso que mesmo um hebreu, alguém que era livre, alguém que é povo de Deus, alguém que é filho de Deus, que decidiu ser escravo, ele vai trabalhar só 6 anos. Olha aqui, 6 anos servirá, mas ao 7º será livre, de graça. Meu Deus, isso aqui é tremendo. Ele não vai pagar nada para ser livre. Você percebe Deus empurrando o povo para ser próspero, irmão? Olha, esse cidadão aqui, que era livre e que se tornou escravo novamente, sabe o que Deus está fazendo com ele? Deus está colocando ele com alguém que soube pegar a herança e prosperar. Então, se essa pessoa está trabalhando como escravo para alguém, é porque Deus quer que essa pessoa trabalhe 6 anos, aprenda com esse que prosperou, para prosperar também. Por isso que no 7º ano ele é livre. Você está entendendo isso, irmão? Isso aqui é tremendo demais, tá? Agora, ó, se entrou sozinho, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela lhe der à luz filhos e filhas, a mulher e os seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Olha, o preço é alto demais, tá? Ser livre e voltar a ser escravo. Você é livre. Nunca esqueça disso. No dia que você entregou sua vida para Jesus, Deus te libertou das garras do faraó. Esse povo aqui, judeu, já foi liberto das garras do faraó. E agora ele está se tornando escravo de novo. É uma questão de mentalidade. Porém, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos não querem ser livres. Então, o seu senhor levará aos juízes, levará à congregação e o fará chegar à porta ou à ombreira da casa dele. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Eita, Jesus, quando eu vejo aí os irmãos furando orelha, né? Eu furo a orelha porque eu sou livre. Não, é escravo do sistema. Eu não sou contra não, tá, irmão? De alguém que furou a orelha, mas o que eu estou lendo aqui é o significado disso. Como que surgiu, né, o brinco na orelha. Olha que coisa poderosa, né? Então vamos lá. Esse texto aqui é muito poderoso e eu quero chamar a tua atenção no seguinte aspecto. Deus estabeleceu uma prosperidade para o seu povo, tá? Mas alguém não soube lidar com isso, se tornou escravo. Ele trabalhou por 6 anos. No 7º ano ele é livre, novamente. Ou ele decide ser escravo ad eterno, tá? O detalhe é esse. Deus respeita isso. Muitas pessoas não prosperam porque decidiram ser escravos. Amém? É muito sério, tá? Então, dois pontos principais aqui que eu quero chamar a tua atenção. Primeiro é esse, que Deus deseja a prosperidade do seu povo. Amém? Deus deseja isso. Só que Deus define um caminho para isso. E o caminho é esse que eu estou te dando aqui.
Irmão, esse curso, ele poderia, se fosse qualquer no mundo coach aí, isso daí seria no mínimo aí 11 mil por pessoa. Não estou pensando nisso, não. Às vezes eu fico pensando no seguinte, é que isso aqui é tão poderoso, é tão grandioso, tão valioso, que muitos não dão valor. Entende? Talvez se eu cobrasse R$ 1.000, aí as pessoas iam entrar, ia ter mais pessoas. Tem quanto hoje aqui? Tem 14 mil, né? Poderia ter mais. Mas eu não estou triste com isso, não. Tá? Eu não me importo. Por quê? Porque isso aqui está servindo para mim. Eu não quero voltar a ser escravo do faraó. Jamais serei. E que Deus coloque isso realmente no seu coração. Agora, Deus deseja prosperidade. Deus estabelece, define o caminho, tá? Qual é o caminho? Seja sócio, não desista da sua herança e agora não limite o poder de Deus. Amém? Não limite essa prosperidade que Deus tem na tua vida. Mesmo se você limitou, esse texto fala de recomeço. Você percebe? 6 anos ele trabalhou, no 7º ano ele é livre. Para quê? Para recomeçar. Deus sempre tem um recomeço para nós, porque ele sabe que alguns vão tropeçar, alguns não vão entender realmente a prosperidade que Deus tem. E o segundo aspecto desse texto é que Deus realmente respeita a nossa decisão, ainda que ele deseja que você seja próspero e que essa prosperidade que ele tem para você seja ilimitada. Amém? Então, pastor, mas e se eu decidir realmente ser escravo ou trabalhar para alguém? Eu achei tão legal, amém. Deus respeita isso, fique em paz. Isso não traz nem culpa nem condenação. No finalzinho dessa lição, a gente vai ver que Deus, ainda assim mesmo, com a tua decisão de querer ser escravo, Deus ainda tem outro caminho para te levar a prosperar. Esse Deus é tremendo. É o quê, Tonhão? A dele. Não, mas eu vou mostrar aqui, às vezes a gente fala, com a decisão dele, mas às vezes a gente está indo por um caminho que a gente nem sabe, entende? Quer ver, ó, quando falamos sobre escravidão na palavra de Deus, as pessoas imaginam logo aquela coisa severa, né, que foi lá dos escravos negros, só que, infelizmente, ainda algumas pessoas trabalham assim como escravo, tá? Infelizmente ainda existe, mas a maior parte da escravidão hoje, irmãos, ele diz aqui, ó, ela se manifesta de forma menos aparente e talvez até mesmo invasiva. E eu vou dar alguns exemplos. E aqui que eu disse no começo que talvez essa palavra seja a mais chocante e a que mais vai trazer conflitos. E a que mais vai trazer indagações. Não concordo com isso. Mas vamos lá, tá? Então, quais são essas formas invasivas? Ó, quando eu me torno empregado de qualquer empresa, isso aqui é tremendo. Eu estou me tornando escravo desta empresa. E eu coloquei até alguns nomes aqui, eu não vou citar nomes de empresas, não, que têm escravizado as pessoas. Quer ver? Não, pastor, eu não acho isso, não. Eu trabalho lá, eu ganho um bom salário, eu não sou escravo da empresa, não. Então, vamos lá. Ela define o horário para você trabalhar, o horário que tem que chegar e o horário que tem que sair. Ela define o quanto de tempo você tem que passar lá. E se ela precisar de você fora do tempo estabelecido, em contrato, 1 hora extra, que ela vai pagar a hora extra. Mas se você não puder dizer não para essa hora extra, você pode fazer isso? Outra coisa, as minhas atribuições nessa empresa é definida por mim ou pela empresa? O que mais? As minhas férias, o meu salário é definido por quem? Tá? A empresa exige que ela esteja em primeiro lugar, acima dos meus projetos pessoais. Vamos lá, eu tenho uma viagem para fazer. Mas eu estou trabalhando, eu não posso, porque não dá. A família toda está viajando, você não vai. Por quê? Porque a empresa não deixa. Isso aqui, quando eu li isso aqui, eu digo, meu Deus, isso aqui é muito forte. Entende? Está acima da devoção até ao Senhor. Às vezes a empresa coloca isso. Tem empresa que você não pode pregar o evangelho. Eu estou falando alguma heresia, irmão, tá? E detalhe, as pessoas que são escravas dessas empresas, resumindo tudo, CLT, é tu que está dizendo, Milene, né?
Então, vamos lá. E detalhe, com tudo isso, caso eu não seja produtivo, ou a pessoa que está lá, eu não, a pessoa que não seja produtivo, a empresa dispensa a qualquer hora que ela quiser. Se isso não for escravidão, eu não sei mais definir o que seja. Olha que coisa poderosa. Entende, irmãos? Então, se um filho de Deus é empregado, muito provavelmente é porque ele não conhece o plano de Deus para a vida dele, para a prosperidade dele, ou está satisfeito com os benefícios. Lembra? Um escravo judeu, que ele é comprado pelo um outro judeu que é próspero, ele vai trabalhar 6 anos. Se durante esses 6 anos, tá, ele quiser continuar, então ele está satisfeito, amém. Deus respeita isso. Agora, a decisão é sua. Deus te fez para uma vida de liberdade. Amém, irmãos? Então, nas observações sobre o povo de Deus que ele colocou aqui, ele diz o seguinte: eu creio que a maioria fez essa opção de vida, de se tornar realmente escravo ou gostar dos benefícios. Tá certo? Ó, quantos filhos de Deus fazem tudo para ter um emprego público? Por quê? Porque vai te proporcionar segurança. Não, eu no emprego público, eu não vou correr o risco de errar ou perder o meu sustento. Mas, irmãos, acredite, se quem está no emprego público é controlado pelo governo. Essa é a grande verdade, tá? E muitos acabam amando essa situação, pensam que é a melhor opção e, com certeza, elas realmente não estão entendendo o que é a prosperidade de Deus. Outros querem fazer carreira em uma grande empresa, acabarão sendo controlados por ela, tá? Na verdade, essas pessoas, sabe o que elas estão fazendo? Estão simplesmente limitando a prosperidade que Deus poderia ter dado realmente para elas, se elas trabalhassem os dons que Deus deu. Meu Deus. Aí ele coloca aqui algo que eu vou ler para vocês. Quando somos funcionários, entre parênteses, escravos de uma empresa, não há segurança alguma, tá? Não há qualquer segurança de estabilidade de emprego. Isso é mera fantasia. Então, que Deus traga realmente revelação para nós sobre esse assunto, tá? Em nome de Jesus. Por quê? Porque o maior problema é que a nossa prosperidade, nesse caso, estará limitada no salário que o empregador quer dar. Irmãos, eu creio que se nós orarmos ao Senhor e pedirmos a Deus, ele traz clareza para nós. Sabe por quê? Aí eu até grifei isso aqui e vou ler conforme está escrito aqui no livro. Na multinacional, eu coloquei, eu achei engraçado esse tempo que ele colocou e eu imagino, né, o pastor Wilson falando isso, ó, na multinacional intergaláctica do reino dos céus, o céu é o limite. Porque quando eu me coloco para trabalhar em alguma empresa, em algum órgão do governo, o limite é o salário. Mas o que Deus está te chamando é para trabalhar para Ele, onde o céu é o limite. Podemos prosperar enquanto tivermos fé para isso. Amém? Quantos querem prosperar aqui em nome de Jesus? Digam amém. 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 Mas como já foi falado, né? Deus respeita os nossos limites, ainda que Ele mesmo deseja nos dar infinitamente coisas maiores. Amém, queridos? E aí, quando eu te falei que Deus vai criando o caminho para a prosperidade, o segundo texto está em Levítico, tá? Levítico, capítulo 25, capítulo 25, a partir do verso 8, diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira, aí vai dar 49, né? De maneira, deixa eu ver, pronto, de maneira que os dias das 7 semanas de anos terão
49 anos. Então, vírgula, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será o ano do jubileu. Presta atenção, veja a insistência de Deus em te dar todas as oportunidades para prosperar. Mesmo o cidadão que passou lá, vendeu suas terras, que há herança. Irmãos, olha só, aqui no ano do jubileu, ele fala de alguém que vendeu a terra, vendeu a herança. Não venda seus dons e talentos para ninguém, em nome de Jesus. Use os teus dons e talentos a serviço do rei. Acredite nisso. Tá? Deus vai criando um mecanismo, tá? Para quando chegar a 50 anos de trabalho, então 50 anos que ele vendeu a terra, então aquele cidadão que comprou a terra, né, ele devolveria para aquele judeu que realmente não soube trabalhar a terra, que se tornou escravo por esse tempo todo, ele vai ter mais uma oportunidade. E se ele não tiver essa oportunidade, se ele já tiver partido para o Senhor, isso seria devolvido para os filhos. Então, veja o cuidado de Deus. Veja como Deus quer realmente prosperar. Aí talvez você esteja pensando, pastor, mas é injusto. Por quê? O cidadão que contratou um judeu lá para trabalhar para ele, depois de 6 anos, ele vai liberar sem pagar nada? Não, isso é injusto. Não é, porque a Bíblia diz que para esse empregador, para esse judeu próspero, que liberou o escravo, quem ia recompensar ele é o Senhor. E a recompensa do Senhor é maior e melhor do que qualquer recurso deste mundo. Amém? A mesma coisa que é no ano do jubileu, onde a terra seria devolvida para a família daquele que não soube lidar com a sua herança, que vendeu a herança. Que Deus te dê graça, que Deus te dê favor, para que você possa pegar essa herança, esse dom que Deus te deu, e transformar em riquezas eternas. Amém, queridos? Acredite, essa é a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Então, não tenha dúvidas que a prosperidade realmente é um alvo de Deus para você. Então, diga assim, eu fui alcançado por isso, eu sou alvo de Deus para prosperar, eu fui alcançado por Deus nesse sentido. Amém, irmãos? E, pastor, mas será se realmente depois de 50 anos que eu vendi a terra, eu ainda vou gozar de alguma coisa? Na palavra de Deus tem vários exemplos. Ó, Deus chamou Moisés com quantos anos para poder fazer a obra no Egito? Ele tinha 40. Passou mais 40 anos lá em Midian sendo treinado por Deus. Ele volta para o Egito com 80 anos. Deus usou Moisés com 80 anos. Abraão, aos 100. Caleb, aos 85. E por aí vai. E detalhe, aqui de Caleb, o que me chama a atenção é que com 85 anos ele disse assim para Josué, Josué, lembra quando Deus prometeu nos dar essa terra em herança? Eu quero a minha terra. Eu vou lutar contra esses gigantes, porque a minha força hoje é igual ao dia que Moisés prometeu, ao dia que Moisés disse que essa terra seria nossa. Meu Deus, Deus conserva a força. Detalhe eu vou finalizar agora. Muitos não estão ainda nem desfrutando daquilo que Deus já deu e querem mais. Não vão ter. Desfrute. Desfrute da bondade de Deus. E decida não ser escravo mais de ninguém, a não ser do Senhor. Porque eu quero trabalhar para Ele e vamos trabalhar para Ele pela eternidade afora. De que forma? Desfrutando da presença, desfrutando da bondade, desfrutando dos dons que Ele tem nos dado. Olha que coisa poderosa. Que Deus te abençoe. Que Deus faça você receber essa palavra como revelação profunda
realmente no seu coração. Amém, queridos? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer compartilhar? Alguém quer dizer, eu não concordo, pastor, fique em paz, a gente está aqui para isso. Pastor, só Eu, me diga bem aí a referência bíblica de novo, que o senhor falou da questão do hebreu, que 7 anos ia ser liberado de graça, só para eu ler aqui depois. Êxodo capítulo 21, de 1 a 6. Êxodo 21. Beleza, Êxodo, obrigada. 21, de 1 a 6. Pastor, Diga, Clodivan. eu quero fazer aqui comentar, né? Isso que o senhor falou sobre as empresas é algo muito, muito importante e é algo muito correto. Porque na época da pandemia, eu trabalhava em uma empresa onde eu não tinha tempo nem de passar um tempo com minha filha, né? E aí eu sentia, cara, eu tenho que pegar as coisas dessa empresa, porque essa empresa está determinando como que eu devo viver com a minha família. Desculpa o barulho, é que eu estou na rua, né? E aí eu falei, Senhor, eu não era crente ainda, só que, como eu falo, eu sempre fui muito temente a Deus, né? E aí, pastor, você vê para um cara novo de 23 anos, largar um emprego, entrar numa capital, onde ele não conhece ninguém, largar um emprego e falar assim, hoje eu vou viver do dom que Deus me deu. E a partir de hoje, seja o que Deus quiser, meu irmão. E aí, pastor, desde então, eu nunca mais soube o que era trabalhar para outra pessoa, porque Deus me abençoou com esse dom de hoje. Então, é aquele caso, né? A gente vivia, Mamon comandava a nossa vida, né? De uma certa forma, entre aspas, camuflada ali de empresa. E aí eu falei, Senhor, eu vou viver do dom que o Senhor me deu. E graças a Deus, até hoje, nunca mais eu vou ter para uma empresa. Como o Senhor falou, eu também não tenho nada contra quem trabalha para uma empresa. Só que a gente tem que saber dosar as coisas. Hoje, muitas empresas, como você falou, tem muitas empresas que nos escravizam. E Deus não nos trouxe aqui para nós ser escravo de ninguém, mas para nós ser libertos e viver uma vida em abundância. É isso aí. Quem tem essa revelação é aquela música antiga de Luiz de Carvalho. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem, não, tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Vamos lá, Zeirmo. Bom Pode dia. falar, meu querido. Graça e paz a todos. É uma área muito importante, né, de estar falando sobre isso, mas, assim, muita gente, na verdade, o sistema, o governo, ele não treina as pessoas para lidar com o dinheiro. Eles treinam para você ter ali uma vida estabilizada, uma estabilidade que não existe, e para você não empreender, mas quando você começa a empreender e viver aquilo que Deus tem, você começa a quebrar barreiras. E essas barreiras, ela vai fazer você chegar mais longe. Mas isso vai depender de quem? Vai depender de mim, do meu esforço buscando. É que nem a própria palavra diz que meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Ele perece por falta de conhecimento. Esse conhecimento nós que temos de buscar, porque desde o Jardim do Éden, ele já deu tudo para nós. O que falta é nós acessar, é tirar essas escamas que estão impedindo de nós olhar aquilo que ele tem para nós. Amém. Amém? É isso aí, meu querido. Isso é verdade. Pastor, Oi. sobre empreender, né? Tem muita gente que diz assim, mas eu tenho medo, porque pelo menos aqui no CLT eu tenho aqui algo certo, garantido. Habilidade. Certo até certo ponto, né? Porque a qualquer hora você pode ser demitido. E quando as pessoas falam isso pra mim, né? Eu tenho uma tia que ela mora em São Paulo, que ela fica, tipo assim, Milene, mas manda Jamilson arranjar um emprego, sei o que. Eu falo, gente, a gente confia em Deus. Em qualquer lugar que a gente vá, que a gente toque, Deus vai nos abençoar. Pra que eu vou confiar em CLT? Eu vou atrás de CLT. A gente empreende. Eu falo assim, que é uma adrenalina. A gente não sabe quanto que a gente vai ganhar no mês, se vai dar para pagar as contas ou não. Mas todo mês Deus provê. Se a gente confiasse na gente ou nos nossos clientes, a gente poderia padecer, mas a gente confia em Deus, que Ele vai prover e Ele sempre provê. Amém. Eu creio. E aí, viu, irmãos, eu creio que no final desse livro aqui, eu não sei se tem, né? Essa parte eu não lembro, não estou lembrando agora. Mas tem uma parte da gente
Deus ensina, tá? Até a gente utilizar os nossos recursos. Por exemplo, com relação à igreja, o que eu tenho que gastar no mês, não conseguimos ainda, tá? Estou falando para vocês aqui que é um alvo nosso. De tudo que entra de recursos na igreja, a gente precisa gastar 60%. Desses 60%, a igreja tem o dízimo dos dízimos, que a gente paga para a vinha. Na verdade, devolve para a vinha aliança, né? Então, a vinha aliança, a gente precisa recolher o dízimo dos dízimos. Desse valor, eu envio 20% para Goiânia, porque é a primícia da primícia. Olha que coisa poderosa. Então, isso tem nos feito prosperar. E aí, desses 40%, é que eu vou trabalhar investimentos, tá? Novos prédios, compra de chácaras. Então, perceba, o teu salário, você precisa... Imagina se você conseguir viver de 60% do que você ganha, e dentro desses 60% já tem o dízimo. Irmão, você é poderoso. Você vai guardar 40%. O nome disso é o quê? Prosperidade, riqueza. Entende, irmão? Dessa terra, mais abençoada por Deus. Ok? Então, mas nós vamos chegar lá, tá bom? Nós vamos chegar lá, e aí eu vou pedir um dia também para Betão vir aqui para dar uma palavra, e eu ainda não falei com o pastor Wilson, mas como a gente vai passar para janeiro aí, eu vou deixar vir em janeiro, eu vou pedir para ele para dar uma dessas aulas aqui para a gente desse livro, tá bom? Vou conversar com ele, aí nesse dia a gente tem que estar junto aí com ele e colocar mais gente aqui, tá bom, irmão? Que Deus te abençoe. Mais alguém quer fazer algum comentário para a gente orar encerrando? Pastor. Pois não. Peraí, Anne. Assim, eu vejo o problema de muita gente na área de empreender, porque eles querem começar quando estiver grande. E tem que começar pequeno, vai fazendo ali o pequeno. Tem muita gente, não, daí eu vou começar quando eu estiver grande, quando eu tiver muito. Não, gente. O empreender é ali, começar um pouco ali. No caminho, você vai ajustando a rota. Ah, eu errei, então vamos consertar aqui, vamos ajustar aqui e seguir para frente. A vida do empreendedor, ele não é fácil, mas se você souber encarar, tiver coragem ali de estar se esforçando e cair para dentro, se jogar, você vai ter resultado. Tudo aquilo que você põe energia, você tem resultado. Essa semana eu carrego um pessoal aí que presta serviço, né? E sempre tem um doido para ouvir outro doido. Eu estava explicando para ele sobre... ele reclamando, né, que a mulher dele estava trabalhando, ganhando um salário e tal. Ela queria sair, só que ela tem uma habilidade de fazer bolo. E eu comecei a explicar uma coisa para ele, e essa semana eu carreguei ele, e ele disse, rapaz, eu fiz aquilo que tu me falou. A gente pegou, botou uns bolos na mala do carro, fomos vender, a gente apurou R$700. Eu digo, olha aí. O problema das pessoas... E muitas das vezes, pastor, ela se importa com o que os outros vão pensar dela. Aí não tem coragem de encarar, vamos dizer assim, de botar alguma coisa para vender. Ele prefere comer a semente ali de que está empreendendo. Quando você come a semente, você pega quem trabalha ganhando salário, ganha o seu salário, ele pega... Antes dele receber o salário, ele já ter gastado todo. Quando ele recebe, sai para entregar. Aí, ele não pegou ali, não tirou uma porcentagem e pegou e investiu para que dali ele está treinando ele para futuramente ele ser um grande empresário. Um grande empresário, ele não começa do grande, ele começa pequeno. É verdade. Tá bom. Amém. Isso aí, Zé. Que bom. Então, irmãos, que nós sejamos esses empreendedores do reino. Amém? Então, eu quero te desafiar você a fazer parte, tá, desse grupo seleto, realmente, da Igreja da Aliança, que nós chamamos de empreendedores do reino. Nós vamos empreender mesmo, usar teus dons e talentos. Imagina, olha, irmãos, hoje nós somos uma igreja de 1000 membros. E nós vamos
passar das dezenas de milhares, eu não tenho dúvida disso, tá? Mas só entre nós, se nós conseguirmos gerar negócios entre nós, irmão comprando de irmão, ah, pastor, mas meu irmão está mais caro do que o outro concorrente, que é ímpio. Vai lá, fala com ele. Meu irmão, ó, o cidadão ali, ele vende por 5 mil, o teu está 7. Tu faz pelos 5? Aí ele vai dizer assim, não, eu faço por 4.500. Aí compra, basta falar. Ah, mas eu tenho vergonha de falar isso pro meu irmão. Vergonha de quê? Você quer fazer negócios com seu irmão, então faça isso. Amém, queridos? Mas vamos ficar por aqui. Não limite a prosperidade que Deus tem para a tua vida. Deus te deu dons e talentos. Use esses dons e talentos a serviço de Deus. E você vai ver você prosperando em todas as áreas da tua vida. Amém, queridos? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por este momento, por esta rica oportunidade de nós estarmos juntos aprendendo, Deus, mais e mais acerca do teu reino, de como lidar com o dinheiro, de como lidar com as riquezas, de como lidar com os dons que o Senhor nos deu para que nós possamos prosperar conforme o Senhor tem para nós. O Senhor tem prosperidade ilimitada, o céu é o limite, Deus, e nós vamos alcançar isso para a glória do teu nome. Assim eu creio, assim eu declaro, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe. Até amanhã.